Reflexão da liturgia da palavra desta terça-feira, dia 31 de julho. Hoje fazemos memória de Santo Inácio de Loyola, presbítero e fundador da Companhia de Jesus, os jesuítas. A maldade e a bondade existem dentro de todo ser humano. Ninguém é somente maldade ou pura bondade. Porém, sobressai mais aquilo que damos mais vazão em nossa vida. As influências externas favorecem para que uma dessas partes se manifeste com mais evidência. Por exemplo, se nós andamos em boas companhias, se levamos uma vida de oração, pondo em prática os ensinamentos de Deus, a bondade se manifesta em nós e Deus se revela em nossos atos. Porém, se desobedecemos a Deus e vamos por outros caminhos com más companhias, manifesta em nós aquela parte que não é boa, como vemos na parábola do joio e do trigo. Ambos crescem juntos, no mesmo campo, e são até confundidos. Todavia é preciso cuidar para que o joio não sufoque o trigo. Nós somos os agricultores, isto é, os cultivadores das sementes que há em nós. Sementes de Deus e sementes do maligno. Qual delas vamos deixar que cresça e produza frutos em nós? Judá e Jerusalém, em certo momento de suas vidas, deixaram que as sementes do maligno crescessem entre eles. Sofreram as consequências disso, como vemos nessa primeira leitura. Na primeira leitura de hoje encontramos os resultados do alerta dado por Deus na primeira leitura de ontem, por meio do profeta Jeremias. O povo de Judá e Jerusalém, Sião, sofrem as consequências de suas más ações. Nesse caso, o joio sobressaiu ao trigo e as consequências foram desastrosas. Eles não ouviram o profeta Jeremias e tiveram procedimentos contrários à vontade de Deus. Estavam agora como cintos apodrecidos, clamando a Deus que os recuperassem. Esse texto nos ajuda a iluminar nossas ações e perceber se estamos dando mais vazão ao trigo ou ao joio que habita em nós. Cabe nesse dia refletir sobre isso e procurar reparar as falhas que constatamos. Somente assim demonstraremos fidelidade a Deus, pois a infidelidade rompe a aliança que Ele tem conosco, trazendo dor e sofrimento, pois sem Deus nada somos. Sabemos que ao longo da história de Israel e do cristianismo, o povo não foi fiel a Deus. Muitos ainda não o são. Brinca-se com a misericórdia de Deus. Abusa-se do seu perdão e há quem haja como se Deus não existisse, cometendo as piores barbaridades, tornando-se uma espécie de joio no meio do trigo. Deus tudo vê e dá oportunidades iguais a todos. Mas os justos e os injustos, para os justos e os injustos, os bons e os maus. Muitos não entendem por que Deus age assim. Não seria melhor erradicar logo os maus do meio dos bons, para que os bons não fossem prejudicados pelos maus? Essa é uma visão simplista da realidade, e é o que a parábola do joio tenta explicar. O dono da plantação de trigo não permite que seus empregados arranquem o joio. Não que ele esteja protegendo o joio, mas essa atitude tem dois significados importantes. O primeiro é a chance dada para os maus, os injustos, os oportunistas, de se converterem e mudarem de vida. Deus tem dado essa chance para nós, mas até quando? A outra explicação, que não exclui a primeira, é a preocupação de cometer injustiças ao arrancar o joio do meio do trigo. Ao arrancar o joio, pode ser que seja também arrancado o trigo, ou seja, quantos inocentes pagam pelos pecados dos culpados. Nos sistemas prisionais, às vezes se descobrem casos em que pessoas inocentes foram presas por engano ou por negligência ou por descuido das autoridades.
Nesse caso, na tentativa de arrancar o joio, arrancou-se o trigo. Por fim, o fato de se esperar o tempo da colheita para separar o joio do trigo mostra que é pelos frutos que se reconhece quem são os bons e quem são os maus. Diz um ditado popular: ninguém traz estrela na testa. Ou seja, nem sempre dá para saber quem é bom e quem não é bom apenas pela aparência. As aparências enganam, diz outra expressão popular. Os lobos às vezes estão disfarçados de cordeiros e fica difícil identificá-los. O joio se parece tanto com o trigo na fase de crescimento que é difícil saber qual é um e qual é o outro. Somente na colheita, pelos frutos, se saberá qual é o joio e qual é o trigo. Assim, os discípulos pedem que Jesus lhes explique a parábola do joio. A explicação dada mostra quem é o semeador, o que significa o campo, o que é a boa semente, quem é o joio e quem é o trigo. Além disso, mostra quando se dá a colheita e quem serão os ceifadores. Tudo converge para o ensinamento do agir correto, conforme a vontade de Deus. É o que nos mostra a liturgia da palavra desse dia. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.